Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Como você está hoje? Sabe que quando a aula é virtual, como esta, nós sentimos falta da interação com os irmãos. Quando a gente faz essa pergunta e você pode contar alguma coisa que aconteceu durante a semana ou alguma dúvida que você teve durante as suas leituras, durante as aulas anteriores. Mas nós também temos muitos pontos positivos nessas aulas virtuais. Então, apesar de não haver essa interação entre nós, que é tão importante, não é? Mas essas aulas têm alcançado muitos irmãos. Têm alcançado porque as pessoas podem participar a qualquer hora que podem. Então, muitas pessoas têm assistido, têm participado das nossas aulas e nós temos agradecido a Deus por essas oportunidades. Hoje nós vamos estudar o Salmo 51. Esse salmo é chamado de Salmo penitencial do rei Davi. O que significa isso? Significa relativo à penitência, ao arrependimento, ao sentimento de remorso, de culpa pelo pecado cometido. Para nós cristãos, significa a virtude que leva ao arrependimento pelo pecado. Vamos fazer uma oração inicial para a nossa aula, para a iluminação do Santo Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos agora, Senhor, na Tua santa presença, com a Tua palavra nas nossas mãos, para estudar, Senhor, este Salmo, Salmo 51, tão precioso para a vida do cristão, para a vida daquele que teme a Deus. Abençoa, Senhor, a nossa aula, que a mensagem, Senhor, que Tu colocaste nesse Salmo, fale ao nosso coração, à nossa mente, que nos edifique, Senhor, que nos alicerce, que nos fortaleça. É o que nós oramos, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Depois, então, desse início de aula, não é? Dessa oração que fizemos juntos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato que boa parte dos salmos nas nossas Bíblias, eles têm títulos, não é? E esses títulos são hebraicos, são títulos hebraicos antigos. Provavelmente eles foram inseridos quando os salmos foram agrupados para comporem o livro, com 150 capítulos, e conforme já foi ensinado e foi recordado em outras aulas, com 5 divisões. Em algumas traduções, os títulos passaram a compor os salmos como primeiro versículo, e isso causou diferença no número dos versos de uma versão para a outra. Outras versões não apresentam os títulos, mas muitos salmos, como o de hoje, que é o Salmo 51, são do rei Davi, não é? E de maneira especial eu tenho uma admiração por ele, porque ele viveu tempos difíceis e seu testemunho de fé permanece fortalecendo as nossas vidas. Com Davi, nós aprendemos a temer a Deus, a orar, a louvar, a testemunhar, a adorar a Deus. Veja aqui, a leitura de 2 Samuel 23:1, nós vamos fazer juntos, coloca o rei Davi como o suave salmista de Israel. Vamos ler juntos? São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus Jacó, do suave salmista de Israel. Então, qual
qual é o título desse salmo que aparece na nossa Bíblia? Nessa aula eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, e lá aparece assim. Veja, transcrito aí para vocês acompanharem. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Então, fica bem claro que esse salmo é Salmo de Davi e a ocasião que fez com que ele o escrevesse, não é? Mas nós, quando fizermos a leitura daqui a pouco, vamos ver que é diretamente inspiração divina, não é? É uma oração maravilhosa, esse Salmo 51. Ele representa uma das declarações mais contundentes sobre as profundezas do pecado e do arrependimento que a gente encontra na Bíblia. Nós vamos fazer a leitura agora do Salmo, mas vamos colocar todo o nosso coração e mente nessa leitura. Veja como você se sente melhor, como você se concentra melhor. Se você prefere fechar os olhos e só ouvir, ou se você prefere ouvir e acompanhar a leitura na tela. Vamos fazer então com bastante atenção e dedicação essa leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí está, meus queridos, o Salmo 51 completo, não é? Na sua essência. Mas para nós entendermos qual foi o sentimento do rei Davi ao escrever esse salmo, nós podemos recorrer aos fatos que aconteceram durante o seu reinado.
Eram tempos de guerra com outros povos, em especial nessa ocasião com os amonitas, e essa fase, esse período, está registrado nos capítulos 11 e 12 do livro de 2 Samuel. Nós vamos ler alguns trechos, primeiramente os 4 primeiros versículos do capítulo 11, para entender por que Davi escreveu esse salmo. O que aconteceu? Qual foi a causa de todo esse sentimento, de todo esse rico texto, não é? De arrependimento do rei Davi nesse salmo. Então vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 11 de 2 Samuel. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então, meus irmãos, vejam que Davi, ele sabia o que estava fazendo, não é? E Batseba, ela estava justamente no período fértil, porque a mulher, depois das suas regras, ela tinha um ritual de purificação. E justamente Davi viu Batseba quando ela estava nesse ritual de limpeza, não é? Então, Davi sabia exatamente o risco que ele estava correndo. E no texto também não aparece nada se ela, qual foi a atitude dessa mulher, o que aconteceu. O texto é bem objetivo, nós não conseguimos saber os detalhes, não é? Mas, quando Batseba mandou essa mensagem para Davi, não é? Bem curtinha, não é? Estou grávida. Então, Davi planejou. Ele mandou chamar Urias de volta, mas Urias ela era leal ao rei e leal aos seus companheiros de guerra. Então, ele voltou sim ao chamado do rei, ele voltou, mas ele se negou a visitar sua esposa enquanto seus pares estavam guerreando. E aí, Davi pensou, não vai dar certo para que Urias pense que esse filho é dele. Então, ele tomou uma outra atitude ainda mais grave, que está registrada no verso 14 do mesmo capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos ler? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias, pelo próprio Urias. Na carta escreveu o seguinte, ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Então, realmente, Davi planejou resolver o problema que ele próprio criou com a morte de Urias. E o desfecho da história está no verso 26 do mesmo capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos ler? Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor.
No livro Salmos, volume 2, de João Calvino, tem usado bastante esses comentários, não é? Para alicerçar as nossas aulas. João Calvino ele afirma que Davi, depois desses fatos terríveis, parecia ter mergulhado em profunda letargia espiritual, em melancólica queda por um longo período. E ele foi despertado desse estado ao ser repreendido pelo profeta Natã. O profeta repreendeu Davi de forma comovente e eficaz. E vale a leitura, queridos, nos primeiros versículos do capítulo 12. Natã usou de uma história que chegou no coração de Davi. E Davi reagiu e então Natã o advertiu. Vamos fazer essa leitura? Prestem bem atenção, que interessante. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vejam, meus irmãos, que a fala de Natã, não é? Provocou um movimento em Davi de arrependimento. Então, o Espírito de Deus moveu o coração de Davi e ele se arrependeu. E ele conseguiu sair daquela letargia, daquela melancolia em que ele se encontrava, e ele então se arrependeu, não é? E
os estudiosos aconselham a que nós façamos pelo menos 3 leituras dos Salmos, em especial dos Salmos de Davi. Nós podemos fazer uma primeira leitura meditando sobre o que essa oração de Davi significou para ele próprio, para Davi, como hebreu, como um personagem, uma pessoa, não é? Que viveu nas condições do Antigo Testamento, da Velha Aliança, não é? Lembrando que ao ser ungido rei pelo profeta Samuel, ele recebeu o Espírito Santo. Vejam a leitura em 1 Samuel 16:13. Então, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, vejam que Davi era ungido, ele tinha o Espírito do Senhor com ele. Nós podemos fazer então essa primeira leitura imaginando o sentimento do próprio Davi nas circunstâncias em que ele vivia, em que ele escreveu. Numa segunda leitura, nós podemos meditar sobre o que essa oração significou para Jesus. Então, o que significa para Jesus essa oração de arrependimento, de fé, de confiança, de esperança? Jesus deu a sua própria vida para salvar cada um de nós e nos dar a vida eterna. Qual é o sentimento de Jesus quando ouve esta oração de Davi, não é? E depois, uma terceira e última leitura, meditando sobre o que esse salmo significa para mim, o que significa para você. Se nós podemos fazer essa oração em algum ou em vários momentos da nossa vida. Os salmos são orações. E quando nós não sabemos orar, nós podemos orar através dos salmos. Então, é interessante, não é? Nós fazermos 3 vezes a leitura dos salmos de Davi, em especial, com essas 3 entonações, não é? Com essas 3 vertentes. Muito bem. Davi, meus irmãos, ele apela para o amor, para a misericórdia, para a compaixão de Deus. Ele reconhece que o pecado representa uma ofensa não só ao próximo, mas em relação a Deus, em última instância, não é? E até o verso 12, nós vemos que ele reconhece a sua situação de pecador e a sua esperança, a sua confiança na misericórdia divina em perdoá-lo e restituir sua dignidade. Mas, queridos, hoje nós vivemos no tempo da graça, no tempo da redenção vinda do nosso precioso Salvador Jesus. Na época do rei Davi, vigorava a velha aliança. Então, essa oração se torna ainda mais preciosa. A confiança de Davi em Deus é inspiradora demais para a nossa vida. E como Davi conhecia o nosso Deus, ele sabia qual era a vontade de Deus e confiava nele para lhe restituir a paz e a salvação, a presença do Santo Espírito no seu coração. Quando ele pede, não retires de mim o teu Santo Espírito. E a partir do verso 13, ele se propõe a testemunhar a sua experiência com Deus e assim ensinar outras pessoas a confiar no Senhor. Não é esse o nosso papel hoje como cristãos? Testemunhar? Davi sempre testemunhou para o povo a sua confiança em Deus e o que Deus fazia na sua vida. E do verso 14 em diante, ele intercede por si próprio e depois pela nação. É uma oração completa, uma poesia maravilhosa, que muitas vezes deve ser a nossa oração
em tantas ocasiões da nossa vida cristã. Muitas vezes ocorrem situações em nossa vida em que pensamos nos prejuízos, nas consequências do pecado que a gente comete. Deus perdoa o pecado quando nos arrependemos e pedimos perdão, mas as consequências do pecado ficam. Então, Urias morreu naquelas condições, Batseba gerou essa criança, mas essa criança, Deus levou, essa criança morreu, e nós não sabemos quanto Davi e Batseba sofreram intimamente com tudo isso que aconteceu. Mas essa experiência de Davi também nos ensina a confiar plenamente em Deus. As consequências do pecado ficam, mas nós não conhecemos os planos divinos. Eles existem e eles são soberanos. Então, apesar de tudo que aconteceu, Davi e Batseba geraram mais 4 filhos, e dentre esses 4 filhos, Salomão, que foi o herdeiro do trono de Israel. Então vejam em 1 Crônicas 3, 5. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Então, veja que Deus abençoou a vida de Davi, Deus perdoou e continuou abençoando a vida de Davi. Vamos lembrar as palavras proferidas por José em Gênesis 50, que José também padeceu tanto, não é? Pelo pecado dos seus irmãos, que o prejudicaram tanto, mas depois de tudo que ele passou no Egito, olha a mensagem que ele deixou para os irmãos, está em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então vejam, queridos, historicamente, Batseba é citada como rainha-mãe. Isso é o papel importante na monarquia e um papel raro para uma mulher, não é? Então, nós podemos ler em 1 Reis 2,19. Então, Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então, há registros, não é, de que Batseba tinha esse papel importante de rainha-mãe, e ela tinha lugar à direita do rei Salomão. Então, Deus também honrou a posição dessa mulher. E ela aparece até em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Muito bem, meus queridos. Vejam que mensagem maravilhosa e quantas coisas nós podemos aprender e estudar através dos Salmos, em especial através desse Salmo 51, não é? Nós comprovamos que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é completa para a nossa vida. É o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus falando conosco. Que nós nos lembremos de orar esse precioso Salmo 51 sempre que o nosso coração precisar. Que a nossa semana seja ricamente abençoada por Jesus, o nosso bom pastor. Eu envio abraços carinhosos a todos vocês e
me despeço até o nosso próximo encontro.